Então, pessoal, as integrais têm uma característica interessante que é aquele mais c, né? Por exemplo, você resolve a integral de x dx, vai sobrar x quadrado sobre 2 mais c. A origem desse mais c, pessoal, vem justamente das equações diferenciais ordinárias ou equações diferenciais parciais, enfim, no geral, esse mais c ele tem a sua explicação de fato nas equações diferenciais. Por quê? Porque nas equações diferenciais nós vamos encontrar uma família de soluções para aquela determinada equação. E as condições iniciais é quem vão dizer qual é a equação diferencial única. Aliás, qual é a resposta, né? Qual é a integral que define uma resposta única para a equação diferencial que a gente vai ver. Interessante, não é? Então vamos dar uma olhada aqui do que se trata essas equações diferenciais. Eu não vou partir lá para aquela definição formal que a gente tem nos livros. Mas geralmente uma equação diferencial é quando você tem, por exemplo, assim, ó, uma determinada função com a primeira derivada mais a sua própria função igual a alguma coisa. Nós também podemos ter com a constante multiplicando essa derivada e a sua função, que é igual a alguma coisa. Nós podemos, também temos mais ou menos assim, ó. E várias outras formas. O importante é aparecer equações diferenciais, ó, de primeira ordem. Segunda ordem também vai aparecer, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, derivadas de segunda ordem. E tem também para n ordens, mas nós não vamos trabalhar isso, porque na física geralmente aparece no máximo uma equação diferencial de terceira ordem, isso dependendo aí da situação mirabolante que o físico foi inventar aí. Então, no geral, equações diferenciais ordinárias são essas aí, são equações diferenciais simples. Geralmente, os parâmetros aqui não dependem da variável independente. Mas, claro, podemos ter equações do tipo assim, ó, p de x igual a nossa derivada segunda, q de x vezes a derivada primeira, e um r de x vezes a função igual a alguma coisa aí, sei lá, t de x. Ó, você tá vendo? Pode acontecer dos coeficientes das equações diferenciais dependerem também da variável independente, no caso a variável x. Isso aqui vai aparecer muito na física, né? Mas para resolver isso aqui envolve aí um trabalho que eu não vou realizar aqui no momento. Vamos focar por enquanto nas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Essa nossa aula vai ser apenas introdutória, a gente não vai trabalhar aqui acerca do fator integrante, coisas assim que irão aparecer. Vamos focar aqui apenas nas equações diferenciais de primeira ordem, que podem ser resolvidas utilizando uma substituição simples. Isso acontece, pessoal, quando, por exemplo, nós temos aqui, ó, a vezes a derivada primeira de uma função. Deixa eu escrever aqui de maneira mais elegante. Mais a própria função aqui, seguida de uma constante, digamos, igual a zero. Isso aqui, pessoal, são equações diferenciais homogêneas. Por que homogêneas? Porque é igual a zero. Quando tem esse zero, é homogêneo. Você vai ver equações diferenciais que aparecem com uma constante. Por exemplo, assim, ó, igual a uma determinada constante. Isso aqui é chamada de não homogênea ou inhomogênea. Mas não se preocupe. Na aula de hoje vamos focar apenas na resolução dessa integral aqui. Como é que eu faço para resolver as integrais? Esse aqui não é um método, não é o método utilizado pelos livros, mas é o método que eu uso que dá super certo e a gente consegue resolver isso aqui rapidamente. Olha só, isso os livros ensinam. A primeira coisa que você deve fazer é deixar aqui, ó, a derivada sozinha.
a derivada de ordem maior sozinha. Por exemplo, aqui dy dx ele tem que ficar só. Então, ó, nós temos que dividir todo mundo dessa equação por a para conseguirmos resolver. Então, aqui vai ficar ó, dy dx mais b sobre a vezes y igual a zero. Pronto, esse é o primeiro passo. Se eu quiser, eu posso chamar isso aqui de uma outra variável, de uma constante k, só para não precisar estar escrevendo duas letras, eu troco para escrever somente uma. Então aqui vai ficar ó, dy dx igual, aliás, mais ky igual a zero. Então, o truque que eu uso é o seguinte, eu pego essa função, jogo para lá, e depois eu faço a separação de variáveis. Olha só, vou fazer de vermelho agora. Então vai ficar assim, ó, dy dx é igual a menos ky. Opa, menos ky. Então agora eu coloco tudo que tem y junto e tudo que tem x junto. No caso, o y está multiplicando, vem para cá dividindo, fica assim, dy sobre y igual a menos k dx. Pronto. Daqui, para me resolver, encontrar a variável y, que esse é o nosso objetivo, basta integrar. Quando eu fizer a integral de dy sobre y é menos k integral de dx. Ou seja, fica que o ln do módulo de y é igual a menos kx. Por fim, pessoal, eu posso isolar a variável y tomando uma exponencial. Então, o y é igual a e elevado a menos kx. Notem que uma coisa interessante acontece. Sempre quando tivermos assim equações diferenciais homogêneas e tivermos derivadas primeiras e segundas e terceiras, claro, com coeficientes constantes, a solução dessas equações vão sempre ser exponenciais ou funções senos e cossenos. Só que as funções senos e cossenos aparecem nas equações diferenciais de segunda ordem. Então, a gente não precisa se importar tanto assim com isso. Claro, aqui vai ter um acréscimo de uma constante no final. Agora, como caracterizar essa constante? Olha só, pessoal. Nas equações diferenciais de primeira ordem, de segunda ordem, no geral, aí, em equações diferenciais, nós temos uma coisa chamada de condições de contorno. Que, no geral, nada mais é do que as condições iniciais do nosso problema. Isso aqui, pessoal, é o que caracteriza a mecânica clássica, por exemplo. Por quê? Porque sabendo as condições iniciais, nós podemos saber o que vai acontecer com determinada situação no futuro. Isso aqui nada mais é do que a interpretação. Como é que eu posso dizer para você entender? A interpretação determinística. Pronto, é isso. Essa é a palavra certa. É a interpretação determinística da natureza. Antes da mecânica quântica, acreditava-se que tudo era a partir disso aqui, que tudo podia ser determinado previamente pelas equações, apenas sabendo todas as condições iniciais. Então, de acordo com o pessoal aí de antigamente, de acordo com a física clássica, se eu soubesse todas as condições iniciais que envolvem, por exemplo, a sua vida, eu saberia tudo que você vai fazer daqui para o resto de sua vida. Então, tudo está previamente determinado pelas condições iniciais. Mas, a mecânica quântica está aí para mostrar que isso não é verdade. Bem legal, né? Então, vamos lá. Quais as condições de contorno? Nos livros, nas questões, por exemplo, geralmente elas dizem assim, diga que y de 0 é igual a 0, ou que y de 0 é igual a, sei lá, k. Entendeu? É a própria questão quem dá. Ela quem diz qual é a condição inicial. Ó, no caso da mecânica, nós trabalhamos muito com isso. Quando a gente diz, por exemplo, que uma partícula parte da origem, já temos aí a condição inicial, que é para x igual a 0. Nós também podemos determinar para x igual a L, x igual a 30. Isso é você quem diz. E claro,
cada um vai te dar uma resposta diferente. Isso aí é um teorema aí da matemática, que é o teorema da unicidade. Então tá aqui, ó, nós temos o nosso y de x e aqui nós temos o nosso x, que é um exponencial decrescente, né? Então, a variação é mais ou menos assim, ó. Então, para cada valor de x, ó, nós vamos ter um valor, aliás, para cada valor de c, nós vamos ter um valor inicial para y, de onde ele parte. Então, vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos dizer o seguinte, que nessa situação hipotética, nós vamos ter uma única condição inicial. Digamos que y de 1 sobre k é igual a zero. Y de 1 sobre k é igual a zero. Essa é a nossa condição inicial. Nós também podemos falar que y de x igual a zero. Por exemplo, y de 0 igual a zero. Acho que é melhor brincar com isso aí. Vamos partir de lá. Ó, vamos dizer que o y para x igual a zero é igual a zero. O que é que vai acontecer? Com isso, nós podemos encontrar o valor desse c. Olha só. Como eu disse, nós temos diferentes valores iniciais. Porém, quando eu caracterizo um valor inicial, eu vou encontrar justamente a solução para essa equação aqui. Vamos lá. Ó, y de x igual a zero igual a zero. Então, substitua lá, ó, fica y de zero, que é igual a e elevado a menos k, vezes zero, mais c. E elevado a zero, né? K vezes zero dá zero, é 1. Isso tem que ser igual a zero. Isso aqui é um c, tá? Então, c mais 1 tem que ser igual a zero, portanto, c igual a menos 1. Então, tá aí. Essa é uma condição inicial que caracteriza uma solução. Uma não. Caracteriza como sendo a única solução dessa equação para essa condição inicial. Então, dá e elevado a menos kx menos 1. Lembrando que esse k é b sobre a. Viu só? Então, a nossa partícula, ela se inicia, aliás, a nossa função, ela se inicia em c igual a menos 1 e decresce exponencialmente, mais ou menos assim, não sei. Né? À medida que x aumenta, isso aqui tende a quê? A zero, né? Não, na verdade isso aqui tende a 1. Existe uma forma de analisar esse gráfico, né? Basta tomar a derivada, encontrar se a função é crescente ou decrescente pela derivada. Vamos ver aqui, ó. dy dx é menos k é a menos x. Então, a função decrescente, aqui tem um k, né? A função decrescente vai ser mais ou menos assim mesmo. Enfim, vamos para o próximo passo. Aliás, vamos considerar outra condição inicial para você ver. Ó. Vamos fazer aquela que eu disse antes, que y de 1 sobre k é igual, y de 1 sobre k é igual a k, digamos. Essa é uma condição inicial. Sou eu quem digo ou o problema quem diz. Na física, é a própria natureza quem diz a condição inicial, geralmente. Vamos lá. Então aqui ó, fica e elevado a menos 1 sobre k, né? Que é o valor de x, vezes k, mais c. Ó, nós ainda não determinamos o valor de c. Então aqui corta, dá 1 sobre e. C mais 1 sobre e é igual a k. Então o valor de c, ó, outro valor inicial. Outro valor inicial. Então aquela nossa solução, ela se torna outra solução. E elevado a menos kx mais k menos e a menos 1. Viu só? Se tornou outra solução. Então, para cada condição inicial, nós temos um valor diferente para a função. Justamente porque essa função geral aqui, ela determina uma família de soluções e a condição inicial te diz qual é a solução que a gente vai utilizar. Simplesmente isso.
Então, o que eu tinha para falar a respeito dessas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem era exatamente isso. Não vamos fazer aqui nenhuma aplicação extra, para não tomarmos muito tempo aqui dessa nossa aula de noções de equações diferenciais. Isso aqui é só para você ver como é que funciona o negócio. Na próxima aula, vamos trabalhar aqui utilizando a física, para você ver como, utilizando os princípios da lei de Newton, das leis de Newton, nós conseguimos chegar numa expressão parecida com essa, de equações diferenciais. Então, deixe seu gostei aí e comente qualquer dúvida.